Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos abrir o nosso segundo jejum, para a glória de Deus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, em mais um clamor dos 52 dias, abrindo, Senhor, o nosso segundo jejum, Senhor, deste propósito tão poderoso, Senhor, tão agressivo no mundo espiritual, Senhor, onde nós temos rompimentos tão maravilhosos, tão importantes, meu Deus, na nossa vida. E nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, pela fé, te agradecemos pela saúde, pelas oportunidades, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos derramado favor, porque para ninguém é mais fácil, Senhor. Todos nós temos nossos desafios, seja a distância, seja ataques espirituais, seja situações ruins, negativas, meu Pai, que nós temos que enfrentar praticamente todos os dias, guerras internas e externas, meu Pai. Mas o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos estendido a mão, o Senhor tem nos dado graça e favor para fazermos o que é preciso, Senhor, sem apresentar desculpas, sem culpar pessoas, sem nos comparar com outros, que nós nem sabemos qual foi o caminho, os processos que aquela pessoa venceu, mas nos comparando com nós mesmos, Senhor. Olhando quem nós fomos ontem, para que possamos melhorar hoje. E analisando quem nós somos hoje, Senhor, para melhorarmos quem seremos amanhã. Então eu te peço, Senhor, fortalece o seu povo, abençoa o seu povo, derrama-no graça, unção, espírito, que possamos ver aqui, Senhor, famílias abençoadas, casamentos estruturados, filhos, meu Pai, que te amam, pessoas vencendo, Senhor. Pessoas, homens e mulheres sendo colocados por cabeça, por cima, em lugares de honra, se destacando, como uma lâmpada, Senhor, como um holofote, que é impossível não enxergar aquela pessoa, impossível não perceber a sua presença em cada um de nós, Senhor, na família, no trabalho, no dia a dia, que seja impossível, Senhor, essa pessoa passar despercebida. É o que nós vemos na sua palavra. Os grandes homens e as grandes mulheres, Senhor, elas não passavam despercebidas. O Senhor não passava, era impossível não saber que o Senhor estava lá. O Senhor despertava a admiração e ao mesmo tempo a raiva, Senhor, daquelas pessoas. A admiração, meu Pai, de quem queria mais, de quem queria mudar, e a raiva daqueles que não queriam mudar. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas falhas, meu Pai, daquilo que ainda são lutas que nós temos, meu Pai, fraquezas que ainda nós temos, estamos num processo, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajuda. Perdoa falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos ou fizemos, temos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Nós abrimos, Senhor, este jejum, este pequeno sacrifício, Senhor, porque nós sabemos que sacrifícios realmente grandes, foi o Senhor quem fez por nós. Mas nós estamos aqui, meu Pai, porque nós queremos Te agradar. Nós estamos abertos àquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos ficar algumas horas sem comer, Senhor, mas vamos ficar em separação, analisando a nossa mente, analisando o nosso coração, analisando o nosso dia a dia, para que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos chamar a sua atenção e que o Senhor possa nos responder através de vitórias, de bênçãos, de sucesso, de avanços, de rompimentos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude neste dia, neste clamor, nessa sexta-feira, nesse jejum, que o Senhor possa nos dar um dia poderoso, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Pai, na nave, cada um que estão nas igrejas, cada um, meu Pai, que está pela transmissão em outros estados, países, que o Senhor possa responder cada um deles em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós chamamos e Te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, pessoal que está pela transmissão.
Boa tarde a todos. Graças a Deus. E nós, essa semana, as palavras, a bispa tem mandado muitas palavras poderosas, de crescimento, para nós realmente saturarmos a nossa mente, para nós expandirmos a nossa mente, porque a palavra, nós sabemos, ela precisa gerar alguma coisa em nós. A palavra precisa, como diz na Bíblia, que ela vem para dividir alma e espírito. Ela vem para nos dividir, ela vem para nos incomodar. Ela é como uma espada que nos incomoda e que muitas vezes talvez a gente ouça palavras e essas palavras não causaram o efeito desejado, porque a palavra é lançada e ela vai para cumprir um propósito, mas ela cumpre na vida daquele que crê. Então eu preciso estar aberto para que essa palavra venha, me divida e realize o propósito pela qual ela foi enviada. Porque nenhuma palavra vem para nos trazer desgraça, mas vitórias. Nenhuma palavra vem para nos fazer ficarmos no mesmo lugar, mas para que haja mudança, para que haja transformação, para que a nossa mente seja transformada, para que as nossas curas aconteçam, para que as restaurações venham a ser materializadas, que não fiquem apenas nos sonhos, nas ideias, nos projetos, mas que se tornem viva. A palavra do Senhor é espírito e é viva, é vida. Então nós precisamos da palavra de uma maneira que a gente precisa ouvir a palavra, ler a palavra, declarar a palavra, até a gente ficar enjoado, até aquilo, nossa, quanta palavra, nossa. Porque quando a gente faz isso, a gente expande. E quando a nossa mente expande, ela não volta mais àquele tamanho. Você não quer mais viver aquilo. Você não quer mais voltar àquele velho padrão. Então, se eu ouço a palavra 10 vezes e não muda nada, o sentido disso é que entrou simplesmente por um ouvido e saiu pelo outro. É fácil você saber, quando você escuta uma palavra, ela não mexe com você e você... naquilo não acontece nada. É só você sair e lembrar, tentar lembrar. Você lembra da palavra que foi pregada? Você lembra do que foi dito? Você lembra da reflexão que você fez, que você teve? Se você não lembra do que você ouviu, se você não... aquilo não mexeu com você, então você não está sendo saturado ainda pela palavra. Ela não veio ainda para te dividir. Ela não veio e causou a mudança, a transformação que nós tanto dizemos, que a gente quer. As restaurações. Então se eu ouço e eu saio daqui a pouco, falo igual, penso igual, age igual, não consigo nem lembrar do que foi falado, lembro às vezes do louvor, lembro às vezes de uma colocação, de um versículo, de um personagem bíblico, mas não lembro da essência dessa palavra. É porque simplesmente entrou por aqui e saiu por aqui. E muitos, infelizmente, passam uma vida se enganando. Eu estou na igreja. Maravilha. Melhor que poderia estar no bar, né? Melhor que esteja na igreja. Mas Deus não quer você simplesmente na igreja. Ele quer que a sua vida mude. Nós temos feito os trabalhos, orações, temos jejuns. E a nossa mente precisa querer, a gente precisa querer que ela expanda. E pensar dói. Mudar dói. Alguém aqui pode dizer que mudança é fácil? Sim ou não? Quando você muda de casa, é gostoso? Aquele monte de caixa, aquele monte de coisa, é fácil no começo? Não, mas você está indo para algo melhor. Você tem uma nova vida, um novo local. Quando você muda de empresa, você vai para um lugar maior. Naquele começo, a adaptação é estranho, é complicado. Quando você começa num lugar novo, trabalhar num lugar novo, que Deus te abriu uma porta, você não conhece as pessoas, não conhece a cultura do lugar, é meio desconfortável, você fica meio deslocado, é estranho a mudança. Mas a gente sempre quer mudanças para melhor, mudanças para mais, para coisas melhores. Quando você vai lá, unge
a sua casa, né? E você muda para aquele apartamento e está aquele pó de reforma, aquela cheiro de tinta, né? Aquela sujeira que fica na obra naqueles dias, né? Que você fica até com alergia. É desagradável, mas você sabe, olha só, é por um bom motivo. Olha o que está acontecendo, as mudanças, as evoluções, né? Deus quer que nós cresçamos. Fala, Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu cresça. Fala, Deus quer fazer. Deus quer fazer na minha vida. Mas para isso Ele precisa encontrar a fé. Ele precisa encontrar a fé. Eu quero ler para você uma passagem, eu vou ler várias passagens hoje, mas eu quero começar aqui em Lucas 5,17. Olha só. Certo dia, quando ele ensinava, ensinava. A gente já falou sobre isso, Jesus o tempo todo estava ensinando, você está ensinando o tempo todo. O que sai de você são exemplos. São bons exemplos? São maus? Tudo a gente tem que analisar. Jesus estava novamente ensinando aqui. Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Você vê que esses daqui, a gente até falou em algum culto aí para trás, que eles eram os primeiros a chegar, acordavam mais cedo, eram os mais disciplinados. Só que infelizmente eles não queriam mudar, eles só estavam lá para pegar Jesus nas coisas, querer criticar. E acabavam tirando o lugar de pessoas que queriam mudança. Então olha só, como que às vezes a gente pode estar no melhor lugar do mundo, com a melhor pessoa, e estar aqui só com o julgamento, só com o legalismo, só para botar defeito, só para apresentar desculpas, só perdendo tempo. Estavam ali sentados fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Fala comigo. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Fala comigo, por gentileza. Vendo a fé que eles tinham. De novo, vendo a fé que eles tinham. Jesus olhou para a dificuldade, Jesus olhou para as pessoas, Jesus olhou porque ele era paralítico? Não, ele olhou para a fé. E é o que nós já falamos, a bispa fala sempre, Deus não responde porque você tem um problema no seu casamento, porque você está enfrentando uma doença, porque o seu filho está doente, porque a sua dívida parece impagável. Deus não vai olhar para isso, Deus vai olhar as respostas que nós estamos dando a Ele no mundo espiritual. Aqui nós vemos claramente, eles poderiam ter dado uma resposta diferente. Por quê? Eles não conseguiram entrar na casa por causa da multidão. Mas aquele cara já era paralítico. Há quanto tempo? Ficar um dia a mais, uma semana a mais, poderia mudar alguma coisa? Sim ou não, pessoal? Você já pode falar. Eu sei que parece aquelas pegadinhas do bispo Anderson, que você nunca acerta, eu sei. Ele ficar um dia a mais, uma semana a mais, na lógica, ia mudar muita coisa para ele? Ele ia continuar paralítico, né? Mas chega aquele dia que você bota um basta na situação. Chega aquele dia que você tem o seu entendimento. Não, eu não posso voltar atrás. Eu não posso ter esse sacrifício de ter andado com essa dificuldade, trazido até aqui, e voltar para trás para trazer outro dia, pensar numa outra oportunidade. Pode ser que aquela fosse a última oportunidade da nossa vida. E o que nós fazemos diante daquela negativa, daquela circunstância ruim? Então eles poderiam ter apresentado, fulaninho, você está aqui já, 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, paralítico, vamos voltar amanhã,
Vamos perguntar onde que Jesus vai estar amanhã? E a gente sai mais cedo, chega mais cedo. A gente sai mais cedo que o fariseu e o mestre da lei, porque eles sempre gostam de pegar os melhores lugares. Não quer mudar, mas está lá, fielmente, nos primeiros lugares. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E aí convulsionou, né? Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, começou a fazer biquinho na mente dele. Quem é esse que blasfema? Esqueceram tudo que Jesus estava fazendo, falando, do exemplo dele, acabou a palavra para ele, perdeu tudo. É igual quando a bispa falava que quando estava uma palavra maravilhosa, quando começava a falar de dízimo, de ação, de você ser ousado, esqueceu a palavra. Essa igreja só fala de dinheiro. Em 5 minutos esqueceu as 2 horas e 40 de palavra que já foi falada, mas só fala de dinheiro, mas você vive buscando o quê? Você precisa do quê para viver? Precisa de dinheiro também. Então veja, Jesus curava, Jesus estava ensinando, Jesus não falava bobagem, Jesus estava ajudando as pessoas, mas quando falou, os seus pecados estão perdoados. Opa, como assim? Peraí, ele é melhor que quem? Ele é melhor que a gente? Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. É por isso que eu falei isso, porque para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Você foi carregado até o dia de hoje. Agora você resolve suas coisas. A gente precisa de ajuda até um determinado ponto. Chega um ponto que ninguém mais pode fazer nada por nós. Você pode estar no melhor lugar com pessoas que querem o seu bem. Você pode ter uma família abençoada. Você pode ter uma esposa, um marido que quer o seu melhor. Uma família, você pode estar em um lugar, você pode estar aqui na igreja, a gente ora, a gente faz campanha, visita lá, unge o lugar, mas chega um momento que se eu não me levantar, pegar a minha maca, as minhas bagunças, as minhas responsabilidades e ir embora, seguir meu caminho, não vai adiantar nada. Chegou o dia que precisou daquele rapaz se levantar. Ele teve a chance dele. Ele usou a chance dele. Quantas chances será que nós temos? Que nós temos a oportunidade de pegar as nossas coisas, nos levantar para ninguém vai mais me carregar. Eu não vou mais ser peso para ninguém. Eu não vou mais ficar dando dificuldade para as pessoas. Eu não vou mais ficar reclamando da minha vida. Eu vou pegar as minhas coisas, eu vou seguir. Eu vou tomar uma atitude certa, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu destino. Eu vou plantar a coisa certa, eu vou me tornar um homem, uma mulher de Deus de verdade, eu vou ser um cônjuge decente, um pai decente, um profissional bem-sucedido. Eu vou tomar uma decisão, vou romper de uma vez por todas com esse padrão paralítico, esse padrão paralisado de uma mente escrava, de uma mente rígida. Nós precisamos vencer essa rigidez, porque o que é um paralítico? Ele não se move. Ele não consegue se mover. Muitos têm uma saúde perfeita, mas a mente é paralítica. A mente está presa a padrões errados. A mente está presa a coisas velhas. A um estilo de pensar velho. Há uma fé velha. Esses fariseus aqui eram totalmente enrijecidos, totalmente paralisados. Não conseguia saber para mais nada. Não conseguia pensar diferente, estavam perfeitos, cheios deles mesmos. Quem é esse que blasfema? A oração do fariseu. Obrigado, meu Deus, por não ser como aquele pecador.
aquele cara todo errado, aquele cara que não jejua 2, 3 vezes na semana, que não ora tantas vezes por dia, mas é aquele que Deus ouviu a oração, porque teve sinceridade. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Será que muitas vezes a gente não fica só nisso? Que maravilha, que culto maravilhoso, vimos coisas extraordinárias, fizemos coisas extraordinárias, recebemos uma palavra, ficamos cheios de fé. Mas aqui só falou que um se levantou e foi para casa, glorificando a Deus, cheio de alegria e com a vida mudada. Quantos outros que só não ficaram atônitos, achando, nossa, que incrível esse milagre, mas não viveram nada na vida deles. Já parou para pensar sobre isso? Alguém não conhecia essa passagem bíblica? Quem conhece essa palavra, pessoal? É novidade para você? Se eu falar aqui da passagem de Davi e Golias, alguém não conhece essa palavra? Sim ou não? Alguém não conhece? Você conhece? Pois é. A gente já conhece essa palavra. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que mudou? De tanto ouvir essa palavra. A gente ouve falar tanto de Saul, tem hora que a bispa mesmo já falou em alguns cultos, né? Vamos falar de Saul. Nossa, eu não aguento mais falar de Saul. Mas será que a gente não está agindo como Saul ainda? Fazendo as coisas do nosso modo? Teimando, ignorando as direções do Senhor? Que só teve um momento de profetizar, um bom momento, mas não permaneceu. Recebeu o Espírito Santo, profetizou. Samuel falou que você ia receber o Espírito Santo e se tornaria um novo homem. Mas ele só se tornou um novo homem por alguns dias, alguns momentos. Ele voltou ao seu antigo Saul, não estabeleceu, não rompeu. Quando a gente fala de Davi, por exemplo, a gente acha maravilhoso, lindo, como é. Mas será que nós continuamos falando como a maioria fala? Covardes em relação ao inimigo, falando de todas as bênçãos. Eu queria tanto, seria tão bom se eu fizesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fosse o genro do rei, se eu não pagasse imposto. E só está nessa conversa. Quem é que se apresentou para ir lá e tomar uma atitude diferente? Traz para a sua vida. Será que a gente não está como esses? Nossa, que coisa maravilhosa, hoje vimos coisas extraordinárias. Mas cadê a gente se levantando, tirando o telhado, descendo e chamando a atenção do Senhor? Às vezes a gente só está apresentando: Senhor, eu preciso dessa restauração. Mas Ele está olhando. Você quer que Ele olhe só para o seu problema? Você quer que Ele olhe só para a doença, só para o problema financeiro, só para a dificuldade dentro de casa? Mas Ele não é chamado, eu não chamo a atenção de Deus falando: Senhor, restaura isso, Senhor. Não, Ele está esperando a fé. Ele quer que eu chame a atenção para que Ele olhe não para o meu problema, porque todo mundo tem problema, mas é que Ele olhe para a minha fé de uma forma diferente. Vendo a fé que você tem, vendo a fé que você tem na hora de declarar, na hora de viver, na hora de agir diferente. Deus está procurando isso, o Senhor está buscando isso. Vendo a paralisia que ele tinha, ele disse ao paralítico: levante e anda. Não. Vendo a fé que eles tinham, vendo a postura, vendo algo inédito. Não temos um jeito, não encontrei outro, vamos achar um terceiro jeito então. Tentamos pela porta, tentamos pedir licença, ninguém deu licença, não tinha lei da prioridade ali. Não tinha a vaga lá do cadeirante, a vaga do velho, do idoso, não tinha a vaga da gestante, não. Quem chegou primeiro pegou o lugar. Bom, não respeitaram, não quiseram. Ninguém deu espaço para a gente entrar.
não tinha como entrar, não tinha uma janela, não tinha nada. Vamos por cima. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar as coisas. Às vezes a gente fica muito preso ao possível. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes a gente fica muito parado e busca uma saída, mas do jeito normal. Eu quero tanto, mas eu só funciono se eu entrar por aquela porta. Eu queria tanto, mas só vai funcionar desse jeito. E a gente tem que pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a ter ideias, me ajuda a ter criatividade. É o que a gente já falou. A unção me dá a capacidade de resolver problemas. Quando eu tenho unção, eu começo a pensar diferente do que a maioria está pensando. Mas eu preciso pedir isso para o Senhor, eu preciso perseguir isso. A unção me dá a capacidade de resolver problemas. Então não adianta a gente conhecer a palavra. De novo Saul, de novo do paralítico. O que isso então mexeu com você a ponto de você crer e mudar? Porque a palavra vai se repetir mais cedo ou mais tarde. Daqui a pouco você vai ouvir a passagem de novo de Isaías, da estéreo, cante a estéreo. Mas não mudou nada na sua vida, você não está cantando, você não está louvando, você não está agradecendo, você não está tendo uma outra visão das coisas. Você está pensando, a minha esterilidade nessa área, a minha vida não vai nessa área, mas veio a palavra de novo, mas o outro está cantando, o outro está vivendo, e eu estou aqui, porque a minha esterilidade, porque a minha vida está travada nessa área, ou seja, não adianta, não adianta. Eu estou querendo que Deus olhe para a minha situação, e Ele não vai olhar, Ele vai olhar para a minha fé. E a fé eu mostro na obediência, no dia a dia. Quando está tudo mal, e eu digo, vai tudo bem. Quando está todo mundo desesperado, eu tenho uma postura diferente. Quando está todo mundo falando negativo, indo para aquela direção, eu estou aqui na direção do Senhor. Não estou com a manada de emocionais, a manada de medrosos, a manada de religiosos, a manada de incrédulos. Eu estou aqui. Esse é o caminho que o Senhor tem. Como diz na palavra, tem uma voz atrás de você que diz, esse é o caminho, mas tem muitas vozes dizendo para você, vai para aquele caminho, tenta desse jeito, vai para aquela pessoa, pede ajuda ali, resolve desse jeito, e tem uma palavra atrás de você dizendo, esse é o caminho, siga, esse é o caminho. O Espírito Santo está falando, vai para esse caminho, vai pelo caminho mais difícil, vai pelo caminho que você vai fazer uma vez só, mas não, deixa eu ir para um atalho, deixa eu esperar mais um pouquinho. Quem sabe se eu esperar mais um pouquinho, Deus vai fazendo as coisas. Não. Deus não envelhece. Deus não muda. Mas a nossa vida vai passando. Daqui a pouco chega o final do ano. Aí a gente começa o 2024 e pede as mesmas coisas. Aí chega os 52 dias do ano que vem, vivendo as mesmas coisas. O que mudou? Só a idade. Só o cabelo branco. Só as oportunidades. Mas Deus quer que nós cresçamos, crescimento, fluidez, graça. O que é graça, pessoal? O que é graça? Só o bispo Natan que sabe o que é graça, gente. É o que, pessoal? Favor. É um favor de Deus. E o que é esse favor? Para você fazer o quê? Para você fazer o quê? Favor para fazer o quê? Qualquer coisa, tudo, né? É graça para você fazer o que você tem que fazer. Fazer tudo o que é preciso. E para o que a gente tem pedido graça para dar conta? Para ter mais paciência, mais equilíbrio, mais coragem, mais ousadia, mais disciplina. Graça, pessoal, graça é para fazer coisas que a gente hoje não tem força, condições. Mas a gente pede graça. A gente se esforça, e não é o graça, eu estou aqui igual o passarinho, esperando a comidinha cair na minha boca. Não, eu estou batendo minhas asas, eu estou me esforçando, eu estou fazendo isso. Graça para eu ter fluidez nas coisas, para as coisas caminharem na minha vida. O diabo trabalha assim. O diabo trabalha para a paralisia das mentes, trabalha a desistência.
trabalha a desistência. Mas aquele que perseverar até o fim vencerá. Quem resistir viverá coisas extraordinárias. Nós vamos testemunhar. Você vai testemunhar coisas que você nunca viveu. Você crê nisso? Amém? Vai poder viver assim, hoje vimos coisas extraordinárias, daqui a pouco você vai falar, hoje eu estou vivendo coisas extraordinárias. Sim ou não, pessoal? Sim. Você tem que crer, porque o diabo trabalha para desistir, para botar a falta de foco, para colocar a dificuldade. E você tem que crer, não, eu vou ver coisas extraordinárias na vida das pessoas e vou viver coisas extraordinárias também. Eu não vou ficar somente aplaudindo as bênçãos do outro. Porque essa é a boa atitude. Você se alegra com os que se alegram, não inveja quem está se alegrando. Então eu vou aplaudir, mas eu também vou ver as coisas acontecendo na minha vida também. Então essa luta que a bispa falou bastante no começo, aquela luta para desanimar as pessoas, para que o povo desista, porque infelizmente 90 e tantos % das pessoas têm essa dificuldade de continuismo, de estabilidade, de consistência, de disciplina. Então nós temos crido e perseverado e orado e perseguido essa unção poderosa dos 52 dias. E consequentemente nós temos visto uma guerra maior contra esses 52 dias. Por isso que a gente precisa vigiar a mente. Por isso que a gente não pode jogar mais uma oportunidade fora. Perder tempo, todo mundo já perdeu alguma vez, em alguns momentos, talvez até esteja perdendo ainda. Mas o importante é a gente tomar consciência de não perder mais. Lutar contra o desânimo, contra as negligências, contra a falta de força. Às vezes você não está com força, o que você faz? Você se levanta, você faz. Tudo é mente. Tudo é mente. Dificilmente você acorda com vontade de fazer uma série de coisas, mas você faz porque você tem um propósito. Você faz porque você tem uma visão. A visão, fala comigo, a visão me impõe uma disciplina. Você já ouviu isso? Quando você tem uma visão, você sabe onde você quer chegar, mas você não tem visão. Você vai para qualquer lado e qualquer lado dá. Mas você tem uma visão de família, você vai perseguir aquilo, e para isso você tem que ter um plantio para conquistar aquele tipo de família. Você tem uma visão de como você quer ser profissionalmente, então você tem uma visão de organização, de estudo, de disciplina, de foco, de metas. Você tem uma visão de como você quer envelhecer, de como você quer o seu corpo, a sua saúde, então você foca naquilo, você não fica falando, ai que frio, que calor, que sede, que fome. Não, você vai fazer o que você tem que fazer. Porque você tem visão. Você está lutando contra o desânimo, contra a falta de energia. Por isso que a gente tem orado, expulsado, ungido, feito o que é preciso. Olha aqui, eu quero mostrar para você, dois estilos de vida, duas escolhas de vida. A primeira é de Eclesiastes 2, olha só. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Fala comigo, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Faz todo sentido aqui, não faz, pessoal? Você se entrega à extravagância, aos desejos da carne, tudo que sua carne pede, você permite, mas você mantém a sua sabedoria. Né? Você está lá firme, não, eu estou aqui, mas eu não vou me influenciar, está tudo bem. Olha a cegueira. A cegueira simplesmente do homem mais sábio que já passou pela terra. Até chegar a Jesus, né? Então, decidi me entregar. Deixa eu saber o que é bom, as coisas boas da vida.
mas sempre mantendo a sanidade. Eu não vou me perder. Não, está tudo em paz aqui. Lá a garantia sou eu. Não tem preocupação. Eu tenho controle. Comigo vai ser diferente. Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber, eu queria experimentar, eu queria ver como é que é. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E a gente tem uma outra maneira de viver. Salmo 119, 164. Fala comigo. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Então, um aqui queria saber o que vale a pena. O outro já sabia o que valia a pena. Então, 2 formas de se viver. 2 formas de aproveitar a vida. Aí você se pergunta, se responde aí. Qual tipo de vida você tem escolhido? Tem arriscado? Tem feito testes com a sua vida? Queria saber o que vale a pena. E outro já sabia o que valia a pena. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Um queria entregar-se a muitas coisas, outro já estava entregue ao Senhor. Outro não queria mais fazer teste com a vida dele. Outro não queria mais saber, deixa eu só saber, depois qualquer coisa eu volto. Eu mantenho a sabedoria, eu mantenho o equilíbrio. Qual o tipo de vida que você tem tido? Qual a maneira que você tem vivido? Você tem feito testes ainda com a sua vida? Testes na fé? Testes no seu relacionamento? Testes financeiros? Você tem arriscado ainda com coisas que não tem tido sabedoria? Você tem feito testes? Negócios errados? Brincado com a paciência do seu cônjuge? Brincado com a tolerância do seu cônjuge? Perdido tempo na sua vida? Como que nós temos vivido? Brincando com a saúde, brincando com o nosso tempo, brincando com a nossa salvação até. Não tomando as decisões corretas, esperando que Deus olhe para o meu problema e não para a minha fé. Nós precisamos analisar isso. Porque todo mundo tem um vício. Sabia que você é um viciado? Não, está amarrado. Eu não bebo, não fumo. Se esse fosse o maior problema. Não, eu não bebo, não fumo. Que mais? Que mais será? Todo mundo é viciado em alguma coisa. Deus colocou coisas tão grandes dentro de você. Deus colocou coisas tão grandes para que nós viéssemos ser grandes pessoas, grandes homens e grandes mulheres. Como é que nós temos usado tudo isso? Será que a gente tem desenvolvido isso cada vez mais? Você olha de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos, você vê, nossa, isso. Ou talvez você olha, puxa, minha vida está parada há 10, 15, 20 anos. Isso mostra qual tipo de vício que nós temos. Como que nós temos usado tudo isso? A gente tem abafado o ser humano incrível que Deus nos fez para ser. Afinal, a gente sabe de cor salteado que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Mas se a gente não usa essa imagem e semelhança, a gente não aproveita tudo isso. A gente, por uma série de situações, a gente vai deixando de ser esse grande homem, essa grande mulher que Deus nos criou para ser, por conta de medo, por conta de preguiça, por conta de covardia. Se você é uma pessoa que vê pontos de preguiça na sua vida, se você é dominado pela preguiça, saiba que você é dominado pela carne. Saiba que não tem havido aí o desenvolvimento do Espírito na sua vida. Porque literalmente, uma pessoa que é preguiçosa, o que ela quer? Ela quer dar o que a sua carne pede. Então, se eu sou dominado pela carne, eu não sou dominado pelo Espírito. Porque eu não consigo ser seletivo, não, eu vou ser disciplinado só nessa área. Não, eu vou ser disciplinado em todas as áreas.
Da mesma maneira que eu não sou preguiçoso somente em uma área, eu vou ser preguiçoso em todas as áreas. Eu não vou ser indisciplinado apenas em uma área da minha vida, eu vou ser indisciplinado em todas as áreas da nossa vida. Porque é o que eu já falei, acho que na quarta-feira, como nós fazemos uma coisa, como nós fazemos tudo. Então, se nós damos o nosso melhor em uma coisa, a gente vai dar o melhor em todas. Se a gente faz as coisas de qualquer jeito, em uma coisa, a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito em todas as coisas. É um padrão. O padrão que nós sempre falamos. Então, quem é dominado pela preguiça é dominado pela carne. Mas quem é dominado pelo Espírito tem foco, tem consistência, tem disciplina. Então a gente precisa analisar, buscar esse autoconhecimento em que você é viciado. E se você constata que os seus vícios são vícios que te prejudicam, eu preciso mudar o meu vício. Eu preciso trocar de vício. Então pode ser que alguns estejam viciados em redes sociais, em preguiça, em pornografia, em mentiras, em fofocas, em pessimismo, em procrastinação, em reclamação. Então eu vou mudar meu vício. Eu vou mudar meu vício. Vou mudar para ler mais. Vou ser viciado em excelência. Vou ser viciado em crescimento. Vou ser viciado no jejum, na oração. Vou escolher um dia para jejuar. Eu vou cuidar da minha saúde. Vou trocar o vício da preguiça pelo vício da academia. Eu vou trocar o vício da preguiça, da procrastinação, para o vício do estudo, da leitura, de me forçar mais para as coisas. Quando a gente vê naquela passagem do paralítico do templo de Formosa, ele estava vendo todo mundo lá, andando, vivendo. E como é que estava a vida dele, pessoal? Como é que estava a vida dele? O paralítico de Listra, do templo Formosa? Ele estava fazendo o que lá? Ele estava parado lá. Há anos, talvez décadas, sentado naquele lugar, vendo crianças crescendo, pessoas prosperando, a vida das pessoas andando, caminhando, e ele não vivia nada. Parado. Ele era um invisível. Ele se tornou parte da paisagem, parte do cenário daquela igreja lá, daquele templo. As pessoas já acostumaram. Passava por ele, talvez nem via mais. Já viu uma vez, um dia, dois, até ajudou com uma esmolinha, com uma moedinha para ele, mas depois virou uma árvore. Virou uma coisa qualquer, passava do lado, nem via, nem ouvia quando ele pedia alguma coisa. Então nós precisamos nos levantar como aquele paralítico, levanta e anda, pega sua maca, pega suas coisas, pega aquilo que um dia alguém te carregou, agora você vai sozinho. Então coisas que nunca nós vivemos, em situações que nós éramos invisíveis, em situações que nós não fazemos diferença nenhuma, é a oportunidade de nós nos levantarmos, de fazer coisas diferentes, coisas inéditas, de nos levantarmos e entrarmos em lugares que nós nunca entramos antes. Ele passou uma vida na frente da igreja, vendo os outros entrarem na igreja. Ele passou uma vida vendo as coisas acontecendo, ele parado lá. E está no momento, nós vivemos o momento de nós entrarmos em lugares que a gente não entrou, fazermos coisas que a gente nunca fez, viver, falar de coisas inéditas, de coisas novas. Ele via pessoas cada vez melhores, a vida dele do mesmo jeito. Às vezes há momentos que você pode ver pessoas melhorando, testemunhando, crescendo, avançando, e por conta da paralisia, do padrão desgraçado, velho, de tantas mentiras do diabo, que a gente foi acreditando ao longo de muito tempo, a gente só está aqui de espectador das coisas.
Então o que não era comum passou a ser, o que ele não era comum, ele não entrava na igreja, ele começou a entrar, ele não andava, ele começou a andar, ele começou a ter uma visão diferente de tudo, um posicionamento diferente na vida. Então nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Aquilo que não acontecia na sua vida vai começar a acontecer. Aquilo que você não estava acostumado a fazer, a viver, a falar, a agir, você vai viver, você vai fazer, você vai se posicionar, você vai se levantar. Nós precisamos disso. A gente não pode ficar apenas de observador, espectador da vida. Nós vemos aqui em Mateus 14, vou ler só 2 versículos. Olha só. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Fala comigo, teve compaixão. E curou os seus doentes. Aqui você já conhece essa passagem. Ele deu alimento, ele curou os doentes, ele ajudou aquelas pessoas. É o que a gente sempre fala. Jesus nunca fez algo de qualquer jeito, nada para entregar, nada só por fazer. Ele viu aquele povo indo atrás dele, querendo mudança na vida dele. Ele foi lá e deu o alimento espiritual, deu o alimento da alma, curou os doentes emocionais, curou os doentes físicos e alimentou o corpo deles. Porque tudo que nós levamos até Jesus muda. Fala, tudo que eu levo até Jesus. Mais forte, pessoal, tudo que eu levo até Jesus muda. Tudo que você leva até Jesus muda. O paralítico sai andando, o leproso sai limpo, o corrupto sai honesto, o imoral sai com caráter transformado. Mas nós temos levado até Jesus isso? Nós temos levado as nossas questões? Porque Ele está nos chamando. Mas eu não posso ficar igual a gente leu na primeira palavra. Vimos coisas extraordinárias. Ok, maravilha. Quando eu vou começar a viver as coisas extraordinárias? Então todos esses que foram até Jesus foram mudados. O paralítico levantou, o leproso que ninguém dava nada, a religião condenada, chamava ele de imundo. Era uma maneira inclusive de avisar para todo mundo. Se alguém visse um leproso, ele de longe gritava, imundo. Já era assim. Se alguém via ele já sabia, eu vou ser ofendido aqui. Eu vou ser ofendido, ninguém chega perto de mim. E ele foi até Jesus. E ele falou, se o senhor quiser me curar, o senhor pode. Eu quero. O corrupto subiu na árvore, queria ver Jesus. E a presença de Jesus com ele fez ele ter consciência de muitas coisas. E o Senhor falou, hoje houve salvação nessa casa. E os outros, do lado de fora, ele entrou para ficar na casa de um pecador. Esses daí não mudaram de vida. Voltaram para casa do mesmo jeito. Religiosos com as suas certezas, com as suas convicções, com os seus paradigmas, com as suas paralisias. Voltaram para casa do mesmo jeito. Não entrou nada, impermeável, mente dura, coração duro. Como é que nós vamos voltar? Como é que você vai terminar esse jejum? Como é que você vai terminar esses 52 dias? Jesus sempre fazia mais do que era esperado. Ele sempre entregava muito mais. Quando nós temos a oportunidade, quando nós vivemos uma situação, como é que são as declarações que nós fazemos? Quando eu estava com a situação do braço, ao invés da minha mãe ficar com a ideia, com a declaração do médico, vai perder o braço, tá? Fica feliz,
né? Mas tem a prótese, né? Não, mas ainda bem que tem o lado esquerdo, tem a mão, tem outro braço, tal. E ao invés dela ficar com a declaração do médico, vocês já conhecem isso. Ela foi para a declaração do Vale de Ossos Secos. Então a gente faz escolhas. Semana passada, me enviaram uma mensagem no chat, que se essa senhora estiver assistindo, a dona Maristela, saiba que você me emocionou. Ela mandou uma mensagem simples de 2 linhas, mas que quando a gente está vivendo o dia a dia, a gente não percebe algumas coisas. Graças a Deus, algumas coisas se tornam comuns e você não para para pensar mais naquilo. E essa senhora, dona Maristela, não sei nem de onde ela é. Se ela é das igrejas, se ela é de outro estado. Ela escreveu uma mensagem no chat e o presbítero me mandou. Ela escreveu assim: glória a Deus. É bonito de ver as mãos que estavam condenadas a se perder, hoje unge pessoas para a glória de Deus. Talvez para ela foi algo bacana, ela viu, ela conhece o testemunho, talvez ela fez um comentário tão simples, tão natural para ela. Mas quando eu recebi aquela mensagem, eu até respondi: puxa, essa foi forte para mim. Às vezes vai passando, eu vou fazer 37, vai para 30 anos isso, para a glória de Deus. Então quando ela falou glória a Deus, sim, tudo é para a glória de Deus. A gente não pode aceitar, vi coisas extraordinárias. Eu preciso dar condições a Deus para eu viver também coisas extraordinárias. As mãos que estavam condenadas a se perder hoje estão unge pessoas para a glória de Deus. E por que ela fez aquelas declarações do Vale de Ossos Secos? Porque estava dentro. Quando está dentro de nós, a gente crê com a alma. Fala, eu tenho que crer com a alma. Eu tenho que crer com a alma. Eu preciso acreditar realmente que esse vale vai ressuscitar, que essa situação vai se transformar. Eu tenho que crer com a alma, porque o tempo vai passar de qualquer jeito, a gente já falou sobre isso. Você pode viver restaurações, milagres, poder na sua vida. Como pode continuar paralisado e apenas vendo coisas extraordinárias, não vivendo coisas extraordinárias? E eu quero que você fique em pé, por gentileza, e eu quero que você faça algumas declarações comigo com toda a sua força, por isso que eu quero que você fique em pé. Pra você ficar bem alerta, atento, e que você fale com toda a sua força. Fala comigo. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações
e de nenhuma tomarão emprestado. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Tragam o dízimo de todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Fala comigo mais forte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem. O Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum, pois nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. A nossa capacidade vem de Deus. Fala, minha capacidade vem de Deus. De todas as boas promessas, as boas promessas do Senhor, à nação de Israel, à minha vida, de todas as boas promessas do Senhor para a minha vida, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, todas se cumpriram, todas se cumpriram. Todas se cumpriram na sua vida. Não é uma. Infelizmente, pessoas vivem as más promessas, porque Deus faz promessa de juízo e de vitória. Quando eu não cumpro a palavra, quando eu desobedeço, eu vivo a promessa de juízo. Mas aqui nós vemos Josué, de todas, quantas passagens nós lemos aqui? De todas essas promessas, todas essas boas promessas para a sua vida vão se cumprir. Todas vão se cumprir, mas para se cumprir eu preciso obedecer. Eu preciso chamar a atenção do Senhor. Essa palavra aqui de Josué, não deixe de falar as palavras deste livro. O que você fala, pode prestar atenção, o que você fala reflete a sua influência, a influência que você recebe. Pode ver, se você assiste uma pessoa, se você está numa roda de pessoas imorais, você começa a falar palavrão, falar piada suja. Quando você está numa roda de gente mais chique, mais refinada, você começa a mudar até o seu vocabulário. Então o que nós temos que declarar no mundo espiritual? Não deixe de falar as palavras. Quando você recebe um diagnóstico, um problema, uma situação, você declara a fé, você fala as palavras de Deus. Mas se você só consegue falar negativo, pessimismo, você só consegue falar coisa errada, é porque a sua influência está sendo outra, não está sendo a Bíblia, não está sendo Deus. É o que a gente falou no começo, a palavra está entrando aqui, saindo aqui, não está ficando. Se você quando sai daqui, depois de um culto, de uma entrega de jejum, de um trabalho, de um clamor, você sai falando palavrão, você sai falando de forma pessimista, você sai se entregando à tristeza, você sai se entregando às circunstâncias, é porque a sua influência continua sendo lá fora.
A sua influência continua sendo qualquer outra coisa, menos a que muda a nossa vida. Então, pessoal, espero que você não tenha se cansado dessas declarações, porque elas precisam estar presas na nossa cabeça, na nossa mente. Tem que sair. Tem que sair. Quando chegar uma situação, que sai a palavra. Não, olha quantas promessas que eu recebi. Eu vou viver de todas essas boas promessas, nenhuma delas vai falhar. De todas essas promessas que eu declarei, nenhuma delas vai falhar. Pois nada é impossível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Eu não vou viver a mesma vida, os mesmos resultados. Não vou ficar apenas reclamando, apresentando desculpas, porque a minha capacidade vem de Deus. Eu posso não saber muita coisa, eu posso ainda ter muitas falhas, vícios errados, mas eu vou ter capacidade que vem de Deus, vou ter a graça que vem de Deus. Eu vou romper, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou acreditar diferente, eu vou viver diferente. Eu vou viver resultados diferentes. Porque a promessa, nenhuma promessa falhou. Mas nenhuma delas poderia ter se cumprido aqui, como Josué viveu. Mas por quê? Porque Josué ficou com a primeira coisa que Deus falou para ele: não deixe de falar dessas palavras. Não deixe de declarar isso. Então, quando vinha uma situação, ele sabia o que ele tinha que fazer. Por isso, todas elas se cumpriram. Todas as boas promessas vão se cumprir na sua vida. Todas as boas promessas vão se cumprir na sua vida, se assim você perseguir. Se assim você for até o Senhor, entregar, levar até o Senhor e fazer que Ele olhe para você. Você chame a atenção dEle. Você não tem como, vai ser igual Jacó: eu não vou sair daqui, Senhor. Não vou, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou conquistar essa vitória, eu vou ser intencional, não vou ficar só pedindo, Senhor, me responde. Não. Qual é o meu vício? Qual é o meu vício? Quais são os vícios que eu ainda carrego? Eu vou quebrar isso, eu vou me viciar em outra coisa. Vou trocar a coisa ruim, vou colocar a coisa certa. Ou vou me viciar em coisa boa. Em vez de vício de reclamar, de mentir, de murmurar, de chorar, vou me levantar. Vou me levantar. Quando estiver fraco, aí que eu estou forte, como disse Paulo. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fica evidente o poder de Deus na sua vida quando você está sentindo uma situação, está se sentindo incapaz, está se sentindo debilitado, e vem e você pede ajuda e você se levanta, porque não é meu, não é seu, é de Deus. É de Deus. E você se torna mais forte, mais resiliente, mais ousado, mais maduro. Você sabe lidar com as situações sem desespero. Por quê? Porque é o poder do Senhor te capacitando, a graça do Senhor te capacitando. Então eu peço que você, neste momento, você feche os seus olhos, com o seu propósito no seu coração, que ao invés de você olhar para essas situações e olhar para a reconstrução aqui fora, que você olhe para a sua reconstrução interna, que você troque a maneira de viver, troque os vícios. Tem o vício da coisa certa. Um estava viciado em dar o que a sua carne pedia. Salomão se enganava. Decidi descobrir o que é bom. Me entregar ao vinho, à extravagância. E outro era viciado em buscar a Deus. 7 vezes te louvo, Senhor, pelas tuas justas ordenanças. 7 vezes eu te agradeço, Senhor. Um era viciado na carne, viciado nos prazeres, viciado naquilo que ele estava com vontade naquele momento, e outro era viciado naquilo que era o certo. 7 vezes te louvo, Senhor, e te agradeço pelas suas justas ordenanças. Qual é o estilo de vida que você escolhe ter? Fala com Deus neste momento. Se posicione em nome de Jesus. Segundo teu coração, Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Deus quer que você cresça, que você vença. Deus quer que você não seja mais um paralítico mental e espiritual. Chama a atenção do Senhor. Tome decisões nessa tarde.
nesse jejum, nessa oportunidade. Não deixa mais uma palavra entrar e sair, você não agarrou de verdade. Mais uma palavra entrar e sair, e você ficar mais algumas horas sem comer, e passar no corredor, mas sua vida não ter mudado. Não aceita mais nenhum dia de perda, mais nenhum dia de sofrimento desnecessário, de vícios desnecessários. Não, se levante agora. Levante, pega as suas coisas, pega tudo, agora você segue. Ninguém vai mais te carregar, ninguém vai mais carregar você. Você vai tomar decisões, você já tomou decisões. Toma decisões, tome decisões, tome decisões. Vendo a fé que eles tinham, chame a atenção do Senhor. Tome essa decisão agora. O que é que você tira da sua vida? O que é que você coloca na sua vida? O que é que você tira do seu vocabulário? O que é que você coloca no seu vocabulário? O que é que você tira da sua rotina? E o que é que você acrescenta à sua rotina? Qual o vício negativo que você tinha? Qual o vício positivo que você vai implementar a partir de agora? Tome essa decisão. Deus quer que você se levante. Deus quer que você saia, que você veja o progresso na sua vida. Peça ajuda ao Senhor, peça graça ao Senhor e Ele vai te ajudar. Peça ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Peça ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Nenhuma das boas promessas do Senhor para a sua vida deixará de se cumprir. Creia nisso. Eu peço que você pegue o seu propósito agora, que você levante ao céu e que você se comprometa agora com o Senhor. Senhor, essa restauração aqui, eu sei que no meu muro não vai subir sozinho. Eu sei que não vai subir sozinho. Eu me comprometi, Senhor. Pode ser que eu já tenha me comprometido outras vezes, Senhor, eu não estabeleci, não me comprometi de verdade. Mas eu vou quebrar esse padrão desgraçado a partir de agora, em nome de Jesus. Eu vou parar de agir assim, de pensar assim, de apresentar motivos, de apresentar desculpas. Eu vou parar de ficar apresentando porquês, o porquê. Não, Senhor, não tem mais porquê. Não tem mais porquê, eu tomei essa decisão. Eu decidi crer, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas eu tenho que chegar num nível que, como Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor pode nos livrar, mas se Ele não livrar, também a gente não vai se curvar. O nosso Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, não muda nada. Ele sempre faz, mas a minha fé tem que estar tão entregue, tão segura, tão firme nele, que independente se acontecer ou não acontecer, eu continuo crendo, Senhor, eu continuo esperando, eu continuo te amando, eu continuo fiel ao Senhor, eu continuo porque eu não vou ficar aqui esperando recompensas, meu Pai. Não, eu sei o que eu quero. Eu não vou ficar esperando aqui uma recompensa do Senhor por eu buscar o Senhor. Não, eu estou fazendo bem para a minha vida. Eu estou fazendo bem para a minha vida. Eu estou crescendo, estou melhorando pelo meu bem. O Senhor não precisa da minha oração, do meu jejum. O Senhor não precisa que eu seja honesto, mas eu preciso ser honesto, eu preciso ser íntegro. Eu preciso da bênção, eu preciso sair do lugar. Eu preciso de avanços. Então o que eu faço, eu estou fazendo para mim, para minha família, para os meus resultados, para ser uma lâmpada que ilumina, para ser uma pessoa que impacta vidas, para levar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Então declare isso no mundo espiritual, declare essas mudanças, essas restaurações, declare que tudo aquilo que você colocou aí, tudo que você se comprometeu nesses minutos que antecederam este momento, que a partir deste momento isso está muito claro, está muito firme na sua vida. Você não vai mais apresentar, não vai ficar mais questionando, não vai mais ficar achando que está demorando, não vai ficar mais achando que para o outro foi mais fácil. Não, isso daí é coisa de derrotado. Você não é derrotado, você é um vencedor, você é uma pessoa forte, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa focada, você sabe o que você quer, você tem visão, por isso você tem uma disciplina,
Você não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa dominada pela carne. Você não tem preguiça de orar, você não tem preguiça de lutar, você não tem preguiça de fazer o que tem que fazer. Você é uma pessoa guiada pelo Espírito. Você é forte, você é resiliente, você tem ousadia, você tem um caráter diferenciado. Você entrega mais do que é esperado, você surpreende. Você tem um alto nível, um alto padrão, um alto nível de excelência, de entrega. Você se parece cada dia mais com o Senhor Jesus. Você é uma pessoa equilibrada, amorosa, sincera. Você é uma pessoa firme, você é uma pessoa que ajuda os outros. Você é uma pessoa que está à disposição, que faz mais do que é pedido. Você é uma pessoa desse nível. Você já tem visto e vai viver ainda mais mudanças internas que vão se refletir externamente. Mudanças na sua vida, nos seus resultados, nos seus negócios, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, em todos os lugares. Creia nisso. Não se dê plano B mais, nunca mais. Não se dê mais plano B. Não existe plano B, tem um plano, tem o plano A, tem um plano só. Tem a meta, tem o objetivo, tem a vitória na sua vida, tem o testemunho na sua vida, tem a conquista da sua vitória, tem o seu muro restaurado, tendo as suas áreas transformadas. Não tem plano B, só tem um plano A. Você vai continuar perseguindo. Fala para o Senhor: Senhor, eu vou continuar lutando, eu vou continuar perseguindo, independente do que da notícia. Eu posso sair daqui e receber a pior notícia, Senhor, eu vou continuar, vou fazer como Jó. Eu continuo crendo, Senhor. Em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele falou em parar, em desistir. Não foi tentado, com certeza, mas ele tomou decisões. Nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar decisões. Nós temos que tomar decisões, e decisões sábias. Convicção. Decisões de convicção. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu poder, nós cremos, meu Pai, nas mudanças, nas transformações que nós alcançamos, meu Pai, neste momento. Nós sabemos, meu Pai, que tudo é um processo. Nós sabemos que nós não vamos sair daqui como nós lemos na quarta-feira, Senhor. Nós não vamos sair daqui motivados, não, nós vamos sair daqui determinados. Porque quem vive de motivação, vive com prazo de validade. Não dura 2 semanas. Mas aquele que toma decisões, meu Pai, nada muda, porque ele tem um foco. Ele está pensando no mais tarde. Não está pensando agora no que dói, no que é difícil. Não, ele está pensando mais tarde, nos resultados, nos frutos de justiça e paz conquistados por aquele que foi exercitado por essa disciplina, por esse foco, por essa decisão. Nós te agradecemos, meu Pai. Eu peço que o Senhor fale profundamente aos corações. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um, meu Pai, que está à distância. Que o Senhor possa exaltar o seu povo, que tenhamos aqui o povo mais feliz, mais abençoado, mais próspero da face da terra. Que o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Pai, seja conhecido e reconhecido como um povo totalmente diferente, Senhor. Como está na sua palavra, era um povo que não se misturava, um povo que tinha costumes diferentes, que despertava inveja, meu Pai, dos lugares, porque eles não se submetiam à cultura dos países que eles estavam. Eles tinham um jeito só, todo lugar eles tinham um jeito só. Eles se destacavam, eles não se misturavam. Os inimigos tentavam misturar os povos, mas eles mantinham a sua fidelidade, os seus costumes, as suas regras. Esse é o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Pai. Esse é o povo que busca se parecer com o Senhor. Nós não somos melhores, meu Pai, nós simplesmente trabalhamos, meu Pai, para nos parecer com o Senhor, para trazer para a nossa vida, para a nossa existência, meu Deus, o padrão do céu. Não queremos o nosso padrão, meu Pai, nós queremos o seu padrão. Então é isso que nós perseguimos. Que o seu povo testemunhe, que o seu povo viva coisas extraordinárias, que o seu povo, meu Pai, esteja cada vez mais próspero, abençoado, ocupando lugares de honra, lugares de destaque. Que o seu povo, meu Pai, realmente possa testemunhar neste final de propósito e ainda mais no final deste ano, Senhor, que tem visto e vivido o melhor ano de sua vida até então, porque nós temos a certeza que 24, 25, todos os anos serão melhores, meu Pai, porque a vida com o Senhor é sempre de crescimento. O Senhor quer que a gente cresça. O Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto.
nós vamos frutificar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos presos ao Senhor, presos à videira, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos fazer muita coisa. Muito obrigado, Deus, nós te amamos e te agradecemos por tudo. Fala aos corações, nos ajuda a estabelecer, meu Pai, a fazer tudo que é preciso, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém.